Olá, amigos. Boa noite. 20 e 21 exatamente, de segunda-feira, dia 20 do 4. E nós estamos conversando sobre a pauta que trata da reunião do CNPC, das, das questões solicitadas pela BRAP e tudo que está rolando em relação a esse tema. E tem aqui uma observação que eu faço de caráter assim, particular entre nós petroleiros. A ameaça da pandemia do novo coronavírus está se transformando em uma oportunidade para o capitalismo destruir todos os direitos sociais e trabalhistas. E essa crise causada por um vírus vem muito a calhar para a política de retirada de direitos que está ocorrendo desde o governo passado, do governo Temer, e entrou o governo adentro do atual governo. Né? Reforma previdenciária, reforma trabalhista, reforma de tudo que é jeito que a gente possa imaginar, mas reformam somente para retirar direitos dos trabalhadores. A gente não vê uma reforma que seja para minimizar crise, para retirar direitos, para diminuir os custos que o Estado tem no pagamento de deputados, senadores, governadores, juízes e tudo mais que move a máquina do Estado e não faz absolutamente nada para reduzir os custos do, do governo, principalmente, né? Fazendo gastos desnecessários e retirando exatamente daqueles que menos podem. É um Robin Hood ao contrário. A gente já está vendo esse filme, são 3 anos seguidos. Aliás, começou na própria Dilma, são 5 anos, na verdade, né? E isso gera uma preocupação enorme. Da mesma forma, essa ameaça está sendo oportuna, a ameaça do coronavírus, para a atual direção da Petrobras e o governo destruírem a própria Petrobras e suas subsidiárias, e por tabela, a nossa previdência complementar e também atacarem agora a nossa saúde. Quando falamos disso, falamos a respeito da cobrança via boleto, que vai gerar uma confusão enorme. As pessoas estão habituadas a terem esse pagamento feito religiosamente pela Petros e muitas mesmo das pessoas mais simples não têm acesso a computador, a celular, não sabem utilizar esses instrumentos de alta tecnologia. Eu confesso a vocês até que, inclusive, eu tenho algumas dificuldades. Quem não as tem, imagine pessoas com 70, 80, 90 anos, e temos colegas que têm essa idade, ou pensionistas com essa idade, que teriam enormes problemas, terão, aliás, enormes problemas com essa modificação. Como se isso não bastasse, ainda contam com a colaboração e omissão das altas cortes da justiça brasileira e da grande maioria do parlamento, porque aprovam primeiro as leis e depois, quando se recorre delas, o judiciário supremo bate o martelo e diz amém, faça-se o que está na lei. Claro, não podemos esquecer, nesse contexto, né, de pressão que está havendo para a retirada de direito do trabalhador, do grande capital internacional, ávido por nossas riquezas e pelo nosso mercado. Prova maior é a política de preços da Petrobras, a política industrial da Petrobras, onde a Petrobras, por orientação da equipe econômica, resolve praticar preço com paridade internacional nos derivados de petróleo vendido no Brasil e, com isso, facilita a vida das empresas importadoras, né, das distribuidoras que estão no mercado, que não é a Petrobras distribuidora, de todas as outras. E isso é muito bom, naturalmente, porque essas grandes empresas internacionais têm produção multimilionária, digamos assim, em termos de quantidade de produção,
o mercado não está tão aberto, e com isso pode trazer a um preço muito bom, né, para vender a R$ 5 o litro de gasolina. E claro, nós também vendemos a R$ 5, mas poderíamos vender talvez a R$ 2,30, R$ 2,40. É isso mais ou menos o preço que a gasolina poderia custar se fossem feito aquela velha conta simplíssima de se fazer. Custo de produção mais custos eventuais ou custos fixos, mais a margem de lucro, preço final. É assim que funciona em qualquer economia, em qualquer lugar, menos no Brasil, que a Petrobras, por orientação do Ministério da Economia, o gênio Guedes, que nunca escreveu um livro sequer de economia, não tem nenhum plano miraculoso que ele tenha participado, que tenha tido efeitos positivos na economia. Participou de um projeto no governo do Pinochet no Chile, e o plano de previdência que ele implantou no Chile é um fracasso total. Levou desespero e morte, agora, depois de 20 anos de implantado, ao povo chileno, e queria fazer exatamente a mesma coisa aqui no Brasil. Felizmente não conseguiu, mas ainda não desistiu. Enquanto isso, continua célere a implantação do programa de privatização a qualquer custo, vender tudo baratinho, e com dólar a 5,30 aproximadamente, fica muito mais barato ainda vender tudo que é Petrobras, tudo que é Brás, né? Fica muito barato mesmo, e é isso que eles querem, vender tudo baratinho. Daí que essa introdução, essa contextualização é para entender que o que está acontecendo não acontece por um acaso. Existe a pandemia do coronavírus, é claro, todos nós estamos já em casa quartelados há 60 dias aproximadamente, nesse delicioso e nojento sem ter o que fazer, e ao mesmo tempo a economia está parada, sim, precisamos cuidar da vida antes de mais nada. A gente pode voltar à produção tão logo sejam superadas as barreiras necessárias à proteção do ser humano antes de mais nada. Mas existem outras variáveis, existem outras dinâmicas que influenciam a economia do Brasil. E isso é absolutamente necessário ser entendido para entender a pauta do CNPC, que é o nosso próximo item, que fala em economia procíclica e pode provocar crise de liquidez nos planos, e como é que o CNPC está encarando essa questão, né? A política econômica procíclica, vamos entender o que é isso, consiste em um conjunto de ações governamentais levado a cabo no mesmo sentido que os ciclos econômicos, isto é, aumentar a despesa pública e reduzir os impostos durante um certo período de crescimento econômico e reduzir a despesa e aumentar os impostos durante uma recessão. São duas coisas, tá? A primeira é ações governamentais levadas a cabo no mesmo período nos ciclos econômicos, que aumenta a despesa pública, e a segunda é aumentar os impostos quando se trata de recessão. Essas soluções têm sérias controvérsias, né? Não são utilizadas assim ao pé da letra no mundo inteiro. Não é assim que a roda roda em outros lugares. Já houve recessão, já houve inflação em muitos países, e nós não vimos em nenhum lugar do mundo a taxa básica como é que chama? A Selic, por exemplo, está me faltando o nome, de juros, chegar a 24%, 30% ao ano. O único país do mundo que tem essa taxa era o Brasil, graças a Deus, hoje está em 4%, com intenção de baixar até 2,5%, assim, coisa assim, que é uma taxa razoável. Cada meio ponto percentual implica em alguns bilhões de reais a menos a serem entregue aos bancos cada mês. Mas isso é uma outra conversa, a gente vai
tratar num outro momento. O que a gente encontrou na web para você entender melhor a política econômica procíclica? Ela diz lá na web, tá, um site que eu fui, que consiste num conjunto de ações governamentais levadas a cabo no mesmo sentido que os ciclos econômicos de desenvolvimento ou de depressão ou de recessão. Isto é, aumentam a despesa pública ou reduzem os impostos durante um período de crescimento econômico. E reduzem a despesa e aumentam os impostos durante uma recessão. Tem uma teoria por detrás disso, tá? Então vamos ver o que é essa teoria, muito rapidamente. O Ângelo, eu não estou aqui para ouvir falar de teoria. Acredite em mim, é importante você entender isso para você entender o que pode acontecer ou o que vai acontecer. A teoria sobre a economia procíclica diz o seguinte: ciclos econômicos são flutuação da atividade econômica inerente à economia e caracterizado pela alternância de períodos de ascensão, picos, e períodos de recessão, vales, isto é, o ponto mais baixo do ciclo ou a inflexão da curva. Os ciclos econômicos decorrem da sobreacumulação ou superprodução, a qual se seguem expectativas de declínio da taxa de lucro, o nosso velho e conhecido mercado, ou da taxa de lucro seja menor que a taxa de juros, né? O que provoca a redução de investimento e a desaceleração do nível da atividade. Fatores exógenos ou externos, como os choques do petróleo e as crises financeiras, podem contribuir para reverter o ciclo e acentuar os seus efeitos. Nós já vimos isso na crise do petróleo, né? As políticas anticíclicas são definidas geralmente pelo keynesianos, na teoria de Keynes, que consideram que o ciclo econômico não atende ao equilíbrio geral, como pensavam os neoclássicos. Segundo a escola keynesiana, o déficit público é o principal instrumento da política econômica para amenizar os efeitos do ciclo. A controvérsia. Assim, essa é a teoria do Keynes. Assim, durante a recessão, o governo deve intervir, reduzindo tributos, promovendo a expansão do crédito e o aumento dos gastos, realizando investimentos capazes de estimular a economia. Desta forma, durante a recessão, o déficit público deve se expandir de modo a reestabelecer o equilíbrio econômico. O inverso deve ocorrer durante a fase ascendente do ciclo. Nos períodos de prosperidade, o Estado deve aumentar a tributação, constituindo um superávit para pagar suas dívidas e formar um fundo de reserva que possa ser utilizado durante os períodos de recessão ou crise. É claro que o que estamos vivendo hoje, a crise do coronavírus, não tem nada, absolutamente nada, a ver com essas definições, com esses ciclos, com essas crises, porque não se trata de uma crise econômica, se trata de uma crise sanitária, de uma crise na saúde que impacta diretamente a economia, né? Impacta diretamente o Estado, a população. E nós temos exemplos do que ocorreu no Brasil em termos de planos procíclicos. No Brasil, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, PND2, parcialmente implementado pelo governo Geisel durante o primeiro choque de petróleo, segundo semestre de 73, pode ser considerado como um exemplo, embora não muito bem sucedido, de política anticíclica ou para um problema procíclico. Outro exemplo mais recente, que a gente também tem boa lembrança, é o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, de características anticíclicas e desenvolvimentistas, que visa promover um crescimento econômico por meio do aumento de gastos públicos com obras de infraestrutura. Já o programa Minha Casa Minha Vida, que tem como meta construir 1 milhão de casas, também tem um caráter anticíclico,
na medida em que promove o aumento do nível de investimento e emprego na construção civil. Destaca-se também o papel do BNDES no financiamento dos investimentos. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Hitler usou os gastos militares como uma política anticíclica, mas, em consequência disso, houve austeridade nos gastos sociais e escassez. O Ministério da Economia teme que a adoção de medidas para mitigação dos efeitos da pandemia do Covid-19 sobre o sistema dos fundos de pensão, e aí já nos interessa, que vem sendo discutida desde o início de abril no âmbito do Conselho Nacional de Previdência Complementar, possam ser procíclicas, agora a gente já sabe o que é, e acabem provocando uma crise de liquidez no mercado financeiro. O temor é que, ao invés de mitigar os efeitos da crise em pauta, em discussão no CNPC, possa potencializar esses efeitos no mercado financeiro. As medidas ainda não foram aprovadas no CNPC. Para deliberar sobre elas, está prevista que ocorresse uma reunião, estava prevista, a ocorrência de uma reunião no dia 17/4. O governo sabe que, se aprovando duas delas, a primeira que permite o resgate até 50% das contribuições voluntárias dos planos de contribuição definida, CD, e contribuição variável, e a segunda 10%, para participantes cujos salários sofram cortes, o pedido de resgate por parte dos participantes desse plano deve crescer rapidamente. Nós somos também do mesmo pensamento. Vou fechar esse assunto com uma última ponderação da equipe econômica, que é o seguinte: as fundações, para fazer frente às suas obrigações perante o participante, vão resgatar dos fundos de investimento no quais alocam recursos, levando os gestores a vender ativos em volumes consideráveis numa situação de crise e com poucos compradores no mercado. Claro, óbvio. O que deve comprimir ainda mais os preços dos ativos, ou seja, baixar ainda mais, ou seja, realizar prejuízo. Em alguns casos, gerando uma crise de liquidez com gestoras sem conseguir cumprir as ordens de resgate das fundações. Nessa situação, medidas de fechamento dos fundos pelas gestores para preservação do patrimônio poderiam acontecer numa proporção desconhecida. É isso, exatamente isso que é nossa preocupação. Vou repetir para você ouvir bem. Nessa situação da adoção das medidas que o CNPC está propondo, medidas de fechamento dos fundos de pensão pelas gestoras para preservação de patrimônio poderiam acontecer numa proporção desconhecida. Não queremos, não desejamos e queremos estar muito bem informados a respeito disso. Então vamos parar esse vídeo por aqui e vamos complementar ainda mais essas informações no próximo. Se gostou desse vídeo, veja o primeiro também. É sobre o mesmo tema e estamos conversando sobre temas que são do nosso absoluto interesse. Te vejo no próximo vídeo. Ainda não é assinante do canal? Então assine. Te aguardo. Já já a gente se vê.